E aí, galera, aqui é o JP e a gente vai hoje fechar o nosso tópico de ácidos, estudando a terceira parte que envolve a nomenclatura dos nossos ácidos e conhecer um pouquinho do cotidiano, como que eles aparecem para a gente no nosso dia a dia, ok? Para isso, a gente vai usar alguns conceitos previamente trabalhados dentro do nosso estudo das funções inorgânicas, ok? Então, para a gente poder fazer a nomenclatura de ácidos, a gente tem que lembrar de um critério de classificação que eu ensinei para vocês, que é a diferença entre hidrácido e oxiácido. Para um hidrácido, que é um ácido do tipo HX, é quando eu não tenho oxigênio. Guarde isso, tá? Então, hidrácidos não têm oxigênio. Sempre que eu tiver um hidrácido, é muito simples dar o nome dele. Ele vai ser do tipo ácido com a terminação hídrico. Então, eu vou pegar o nome do elemento X e colocar a terminação hídrico nesse meu elemento X, tá certo? Cuidado aqui porque a quantidade de elementos X não importa, tá? Então, eu posso ter... não vai importar aqui se eu tenho um hidrogênio, 2, 3, enfim. Aqui vai me importar simplesmente saber qual que é esse meu átomo X. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, HCl, ele é um hidrácido e aqui eu tenho cloro. Assim, HCl é chamado de ácido clorídrico, ok? Justamente porque eu coloco a terminação hídrico. Lembra que antes de misturar com água, o HCl é chamado de cloreto de hidrogênio, tá? Justamente porque ele não é um ácido ainda. Ele só vira ácido, como a gente estudou, quando ele entra em contato com a água e libera H+, ok? Então, quando ele está na forma gasosa dele, HCl, ele é chamado de cloreto de hidrogênio. Agora, misturou com água, ele vai virar HCl aquoso ou H+Cl-, como a gente já estudou, ok? HF. F é o flúor, então HF é o ácido fluorídrico. HBr é o ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. Perceba que todos eles aqui são da família 7A. Então, eles fazem apenas uma ligação covalente simples, por isso que eu tenho apenas um hidrogênio, tá? Agora, por exemplo, H2S. H2S é chamado de ácido sulfídrico. Lembra que S é o átomo de enxofre, ok? É o elemento enxofre. Mas o nome enxofre é no português. A origem do nome vem de sulfur. E por isso que eu uso aqui sulfídrico, tá? Cuidado com esse detalhe aqui. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, por quê? Porque o enxofre é da família 6A. Então, ele faz 2 ligações. Por isso que eu preciso colocar 2 hidrogênios aqui, ok? Se eu quisesse, né, se eu pensasse em cada um desses gases aqui antes de entrar em contato com água, como eu já disse, eu tenho aqui fluoreto de hidrogênio, brometo de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, ok? Seguindo, então, agora a gente tem o H2SE. Se é da família do enxofre. Talvez você não conheça tanto, mas ele é o selênio, ok? Então, justamente por isso que, novamente, eu tenho aqui 2 hidrogênios, família 6A, e o nome vai ser ácido selenídrico, ok? Além do SE, eu também tenho o Te, que é o telúrio, também da mesma família. Não trouxe o exemplo aqui, mas segue a mesma lógica. Agora, 2 ácidos que vale a pena você saber e que foge um pouquinho dessa regra aqui, né, porque tem mais de um átomo X, é esse daqui, esse primeiro que é o HCN. Eu tenho carbono e nitrogênio. Só que quando eu junto carbono com nitrogênio, né, para formar um ácido, leva um nome especial, que é o nome de ácido cianídrico. Essa é uma exceção muito útil para que você saiba, tá? E eu tenho também o HSCN, que é o ácido tiocianídrico, em que, além do carbono e do nitrogênio, eu também tenho o enxofre. Então, só retomando, hidrácidos, muito simples. É só colocar ácido e mais a terminação hídrico. E lembrar dessa exceção aqui do HCN, que vira e mexe pode aparecer para você. Beleza? Vamos seguir agora para os oxiácidos.
O que é um oxiácido? É quando eu tenho um ácido com oxigênio, tá? E aí, para isso, a gente vai aprender aqui uma tabelinha e eu vou ensinar a montar a parte mais importante dessa tabela, para que você saiba, ok? O que é essa tabela? Primeiro, você tem que guardar o padrão. O que são os oxiácidos do tipo padrão? São aqueles que vão ter a terminação ico, ok? Ácido com a terminação ico. Perceba que já difere do que a gente acabou de ver, que era hídrico, ok? Então, ácido ico. Como que você vai guardar os ácidos que são o padrão? Vamos aprender a montar aqui. Vou repetir aqui com vocês para a gente aprender a montar com calma. Melhor coisa que você faz se você tiver dificuldade de guardar o nome dos ácidos é montar esse pedacinho da tabela na prova e aí lá você confere quem está dentro ou fora do padrão. Então, vamos lá. Você vai montar assim. Boconoclossopo. Novamente. Boconoclossopo. Segunda parte. H para todo mundo. Então, boconoclossopo. H. Agora você vai colocar a quantidade de Hs. Então, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Lembra que quando é 1 a gente não mostra, por isso que eu não desenhei aqui. Então, do começo. Boconoclossopo. H, 3, 2, 1, 1, 2, 3. E para fechar, TT, TT, Quá. Ok? Então, de novo. Boconoclossopo. H, 3, 2, 1, 1, 2, 3. TT, TT, Quá. É um macete simples, mas extremamente útil se você tem dificuldade para guardar. Talvez, se você já estudou isso de uma outra forma, tenha estudado por a nomenclatura de ácidos usando o NOx. Também dá certo, mas envolve outros conceitos que você nem sempre conseguiu entender direito e tudo mais, então aqui mais simples de entender. Esses são todos os ácidos que vão ter terminação ico, ok? Existem outros ácidos além desse, tá? Que também são ácidos do padrão, mas sem dúvida esses daqui são os mais importantes para que você saiba, tá? Então eu vou ensinar a montar a tabela primeiro e depois a gente vê alguns exemplos com os nomes, tá certo? Saiba montar o padrão e depois as variações do padrão. Primeira variação, essa variação aqui. Eu coloco um oxigênio a mais do que o padrão, tá? Quando eu colocar um oxigênio a mais que o padrão, eu vou ter que acrescentar, além de ico, eu coloco o prefixo per. Então, é ácido per ico. Não são todos os ácidos que existem fora do padrão, tá? Então, assim, se você souber o padrão, ele te dá um ácido qualquer. O que você faz? Você compara quantos oxigênios tem com relação ao padrão, se está fora ou se está dentro. Ou se ele te der um nome, você pelo nome consegue saber qual que é a variação do padrão. Funciona muito bem isso, tá? Nesse caso, com um oxigênio a mais, desses daqui, o único que vai existir é o HClO4. Perceba que o padrão do cloro, né, do oxiácido com o cloro, é 3. Aqui ele tem um oxigênio a mais, então são 4, ok? Agora, segunda parte aqui, fora do padrão, menos um oxigênio. Quando tiver menos um oxigênio, vai ser a terminação oso, ok? Novamente, não existem todos os ácidos fora do padrão com menos um oxigênio, apenas alguns, tá aqui. Então, olha só, o padrão é HClO3, aqui eu tenho HClO2, um a menos. Padrão H2SO4 tem um a menos, H2SO3. O padrão H3PO4 tem um oxigênio a menos, H3PO3, ok? Por isso que é muito útil você saber o padrão, porque você vai sempre comparando com o padrão. E o último caso é quando eu tenho 2 oxigênios a menos, em que, além de ter a terminação oso, que significa um a menos, eu também coloco o prefixo hipo, então é hipooso. E aí temos aqui o HClO, perceba, eu tenho 3 no padrão, aqui eu tenho 2 a menos, tem apenas 1. Aqui eu tenho 4 no padrão, aqui eu tenho 2 a menos, sobra apenas 2. H3PO2, ok? O que é útil você saber? Então, assim, ó, pediu nomenclatura de ácidos, de oxiácidos numa prova, num exercício. O que você faz?
monta o padrão e mais essa parte aqui de cima. Simples. Esses espaços aqui, com o tempo você vai guardando eles, mas não se preocupe em saber completar as colunas fora do padrão. Serve o padrão e o que significa os nomes, né? Cada nome fora do padrão, tá? Então, essa linha aqui em cima e mais essa coluna aqui são úteis. Novamente, só para a gente guardar, Bokono Clossopo. H, 3, 2, 1, 1, 2, 3. TT, TT, Quá. Ok? Vamos ver agora alguns exemplos disso daqui. HClO. HClO3. Perceba que aqui, ó, tá no padrão, né, lá no Bokono Clossopo. Então, esse é o cloro com a terminação ico, clórico. Cuidado, tá? Tem muito exercício que traz aí para você diferenciar o clórico do clorídrico. Hídrico, lembra lá que a gente viu, é hidrácido, tá? Não confundam um com o outro. Continuando. H2CO3 também está no padrão. O C é o carbono, então esse é o ácido carbônico. HNO3, temos aqui ácido nítrico, tá? N é o nitrogênio, tem uma pequena mudança no nome, tá? Não é nitrogênico, não existe. É ácido nítrico. H3PO4, também está no padrão. Ácido, o P é o fósforo, fosfórico. H3BO3, B não é bromo, B sozinho é boro. Então, esse daqui é o ácido bórico. H2SO4, o S, a gente já viu, é o enxofre, mas a gente usa o nome dele, né, o nome original. Por que usa a letra S aqui? Por conta de sulfur. Então, H2SO4 é o ácido sulfúrico. Perceba que esses 6 que eu coloquei aqui, todos são do padrão do que a gente viu anteriormente, aquela coluna que é importantíssima você saber. Agora, variações desse padrão. Vamos lá. H2SO3, ele tem um oxigênio a menos que o padrão, que o sulfúrico. Um a menos, terminação oso. Então, esse é o ácido sulfuroso. Perceba que ele tanto pode te dar a fórmula e pedir o nome, quanto o nome e pedir a fórmula. Você sempre usa a mesma lógica, compara com o padrão. H3PO2. O padrão tem 4 oxigênios. O que tem? 2 a menos que o padrão. Então, é ácido hipofosforoso. HClO4 tem 1 a mais que o padrão. 1 a mais, ácido perclórico. Ok? Agora, se acontecer de outros átomos centrais aparecerem, você procura elemento da mesma família. Como assim? O caso que a gente vai ver aqui é para a família dos halogênios. Desses daqui, o único halogênio que eu tenho é o cloro. Então, vamos supor que aparece um ácido em que eu tenho bromo ou iodo no lugar do cloro. É simples. É só você trocar o cloro por bromo ou iodo, mas cada espaço preenchido na tabela com as mesmas quantidades continua o mesmo. Então, o padrão com o cloro é 3 oxigênios. O padrão com o iodo também vai ser 3 oxigênios. Então, por isso que aqui eu tenho ácido clórico, aqui eu tenho ácido iódico, ok? Já que eles são da mesma família, segue a mesma lógica. O bromo também é da mesma família. O padrão seria 3, tá aqui, ó, 3, ico. Só que eu tenho 2, é 1 a menos. Então, 1 a menos é terminação oso. Esse daqui é o ácido bromoso. E se eu tenho 1 a mais, por exemplo, aqui com o iodo, HiO4, o padrão é 3, que é o iódico. Esse daqui é o ácido periódico, ácido periódico, tá certo? Podem aparecer outros ácidos menos comuns para você poder nomear e tudo mais. Aí vai de um estudo mais aprofundado, mas isso daqui, sem dúvida, consegue responder tranquilamente aí 90% dos exercícios de nomenclatura de ácidos, tá bom? Agora, existe uma nomenclatura que é um pouquinho diferente, mas que pode aparecer e vale a pena a gente dar uma olhada, que são os chamados ácidos orto, meta e piro, ok? O que significa cada uma desses prefixos que a gente pode acrescentar? Um ácido orto é um ácido que é capaz de se desidratar, ou seja,
Da molécula do ácido eu consigo tirar uma molécula de água. O que é essa molécula de água? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Vamos ver aqui um exemplo mais comum que aparece em exercícios e como que um ácido orto dá origem a um meta e a um piro. Não tem como você saber diretamente se é um desses, tá? Então vai mesmo de conhecer cada um dos exemplos que ele nos dá. Por isso que eu trouxe o mais comum aqui para a gente ver. Então, um ácido orto, quando ele perde uma água, ele dá origem a um ácido meta. Então, eu tenho uma molécula de orto que dá a origem a uma molécula de meta. Exemplo, H3PO4. Ele é um ácido orto, estou afirmando isso para vocês. Quando ele perde uma água, perceba, ó, tem 3 hidrogênios, tirei 2, ficou 1. Tem 4 oxigênios, tirei 1, ficou 3. Por isso ficou HPO3. O H3PO4 a gente acabou de ver que leva o nome de ácido fosfórico, mas eu posso também chamá-lo de ácido ortofosfórico. E quando ele perde essa água, ele dá origem ao chamado ácido metafosfórico, ok? Já para um ácido orto, para dar origem a um ácido piro, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter duas moléculas do orto que perdem apenas uma água e dá origem ao ácido piro. Exemplo, eu tenho duas moléculas do H3PO4, então ao todo eu tenho 6 hidrogênios. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Mas ele perde 2 hidrogênios, fica com 4. 2 fósforos, continua aqui, 2 fósforos. 2 vezes 4 dá 8 oxigênios, menos 1, 7 oxigênios. Então, eu tenho aqui um ácido ortofosfórico que dá origem ao ácido pirofosfórico. Ok?